Falar um pouco de algumas experiências sobrenatural, né, que eu já vivi. Eu quero dizer que cada um de nós, sem exceção, né, seja ele ateu, seja ele quem for, pode ser a pessoa mais cética do mundo, essa pessoa já teve uma experiência sobrenatural. Aliás, essa pessoa já teve várias experiências com o sobrenatural. Muitas vezes as pessoas elas não percebem, por isso que elas dizem que não acreditam que essas coisas não existem, sendo que essas pessoas elas têm acesso. É porque muitas vezes muitas pessoas têm as glândulas, os sensores, né, que levam à percepção espiritual, são calcificadas, são bloqueadas. Por isso que essas pessoas elas não sentem, não vê, né? Não acham que não tem acesso, mas elas têm sim. Todo mundo tem acesso ao mundo espiritual. Principalmente quando nós buscamos, quando nós desintoxicamos, né, o nosso corpo, o nosso organismo. Porque o que impede de nós termos esse acesso, né, são as toxinas que nós usamos, né, que nós ingerimos, né? São os alimentos, tudo, né? Tudo industrializado. Então, assim, existe aí uma galera, né? Vou chamar assim de galera, né? Que eles fazem de tudo para manter nós, né? O ser humano, a humanidade, como é que se diz? Sem querer acreditar no mundo espiritual, sem ter acesso, né? Todos nós era para ter acesso, o livre-arbítrio, né? Ao mundo espiritual, porque nós somos espíritos encarnados. Eu não sou uma pessoa que tem um espírito, eu sou um espírito que está em um corpo de matéria, né? Em um corpo, eu sou um espírito em um corpo material. Eu não é que eu seja um corpo material que tem um espírito, não. Eu sou um espírito. Você que está vendo esse vídeo, você é um espírito que está em um corpo material que um dia vai chegar o dia da terra, né? Que a Bíblia diz que nós viemos do pó e para o pó voltaremos. Então, um dia você vai ter que devolver esse corpo que você está passando, esse período, né? Como é que se diz? Esse tempo aqui na terra, né? Como encarnado, né? Você está como encarnado, né? Você não é um corpo que tem um espírito, mas sim um espírito que tem um corpo. E para falar sobre algumas experiências sobrenatural que eu já vivi, né? Que eu desde muito criança que eu tenho, né, acesso, desde pequenininha. Quando eu era criança eu via muito, né? Teve um período que eu não via tanto, mas eu sentia, né? Eu tinha sonhos, eu sempre falo aquela voz, né? Tem uma voz que fala comigo, né? Sempre. Principalmente quando tá para acontecer alguma coisa, assim, bem... uma coisa, assim, inesperada, né? Uma coisa que vai me deixar muito feliz ou muito triste. Então, essa voz, ela sempre esteve comigo e sempre está comigo. Eu sempre digo que é a voz do Espírito Santo. Até porque quando eu me batizei, né? Quando eu me batizei com o Espírito Santo, né, ela aumentou e eu fiquei tendo mais percepções, né? Ficou mais visíveis as coisas, mais, assim, eu sinto mais as coisas, né? Teve pessoas até que dizem, mas você não era para sentir isso, você não era para ver essas coisas. Isso é um dom que Deus dá, né? Todo mundo que tem esse dom de ver. Tem pessoas que dizem, mas eu não quero esse dom porque eu morro de medo de ver o Espírito. Quero dizer que não faz medo. Os espíritos, eles não fazem medo. Você vai ver um espírito como se você visse uma pessoa normal, né? Como eu já vi quando eu morava na casa da minha prima, né? Era eu e minha irmã, e dormia no quarto da minha prima, dormia eu e minha irmã, né? E certa vez, nesse quarto eu via muita coisa. E olha que era um quarto novo. Porém, a casa havia sido feita em um local que era um cemitério, né? Acho que o segundo cemitério dessa cidade. Então, havia sido construída e várias casas, era uma rua, um bairro, né, na verdade. E ali, eu lembro que muitas vezes eu subia na cisterna, né, para olhar para o lado do rio, e eu via pedaços de cruzes, né, pedaços de catatumba, eita, o barulho.
E assim, lá era um local, era em cima, a casa foi construída, as casas, né, foram construídas em cima de um cemitério, né? O cemitério existiu há 150 anos, 200 anos, mais ou menos, ou até mais, né? Que a cidade nem existia, né? Assim, não era como é agora. Então, assim, é muito antigo. Então, pessoal, aí uma das experiências que eu tive, assim, que não faz muito tempo, porque eu sempre via coisas perto da minha irmã, né? Da minha irmã Nalva. Então, assim, certa vez a gente estudava à noite, acho que ele estava terminando o ensino fundamental, o ensino médio, era. E eu lembro que era madrugada e eu fiquei estudando até tarde, né? Era uma prova de inglês e eu não sou muito boa em inglês, né? Então, nunca fui, né? Então, eu estava estudando e fui para o quarto, já era por volta de quase 3 horas da manhã, era madrugada já, e eu precisava trabalhar no outro dia, né? Então, eu tinha que dormir para acordar cedo. E ali, pessoal, eu lembro que eu deitei e fiquei um pouco sem sono, porque eu estava tomando café para ver se eu conseguia estudar, né? Para o sono não bater. E eu me lembro que a cama dela era assim do lado, encostada na parede, a parede que dava que dava para o quarto da minha prima, né? E ela estava lá com o esposo dormindo. E a minha prima, a filha da minha prima, né, Vanessa, estava no quarto, oh Deus do céu, esqueci, estava do lado, a cama dela era do lado da janela. E eu dormia em um bicama, bem em frente à porta, né? Da porta que descia, pegava a escada, né? Para descer para o corredor para ir para a cozinha. E ali, pessoal, eu lembro que eu deitada assim, né? E aí eu fui dando aquele cochilo. Aí eu fui, deu assim, tipo um susto, né? Tipo, acordei assim, né? E eu olho para a cama, porque eu tava com o rosto virado para a cama da minha irmã, né? E eu vejo, pessoal, saindo de dentro da parede, agora muito materializado. Uma mulher, né? Uma mulher toda de banta, ela de branco, né? De banta, não, de branco. Ela estava vestida com uma bata branca, com uma manga bem larga. O cabelo dela estava amarradinho, assim, com um coque bem atrás aqui, bem arrumado. Era uma loira, né? Dá pra ver que era um cabelinho loiro. E bem arrumado o cabelo. E ela bailava, né? Ela veio bailando, bailando. E então ela, deitou na minha irmã, assim, né? E eu fiquei olhando e eu pensando que era minha irmã. Estava tão materializado que eu achei que era minha irmã, que estava sonhando, né? Acordou e levantou, sonhou. Estava muito materializado. O quarto meio escuro, né? Daí a pouco aquela coisa branca, aquela névoa branca da mulher, ela bailou, tipo, como se ela estivesse sentada na barriga da minha irmã. E eu vi o rosto da minha irmã dormindo, o rosto normal de um ser humano, né? Que tem sangue nas veias, que tem uma pele, que tem... E aquela névoa branca do formato de uma mulher muito bonita, bailando, bailando. Aí depois ela voltou novamente pela parede, foi voltando pela parede. E quando ela ultrapassou a parede, eu entrei em pânico. Eu fiquei atônita, eu não piscava. Minha língua ficou enorme, parecia que estava enorme na boca. E nessa hora que ela entrou na parede do quarto da minha prima se engasgou. Ela ficou morrendo, tossindo, engasgada. E ali, pessoal, eu vi que era algo sobrenatural. Ali eu fiquei, nossa, eu não sei como foi que eu consegui dormir. Eu orei muito naquela noite, eu orei muito, né? Pedi muito a Deus que o Senhor repreendesse, né? Seja lá o que fosse, Deus tirasse aquilo para que a gente pudesse dormir. E a minha prima acordou, ela muito agonizando, tipo engasgada, né? E no outro dia eu fui contar e ela disse, realmente, eu senti um nó, uma coisa assim, apertando minha garganta, e eu me engasguei, mas ela disse, eu achei que eu havia me engasgado com a própria saliva. Então, pessoal, essa é uma das experiências sobrenatural que, assim, que eu fiquei atônita, né? E tem outras e mais outras que eu vou estar vindo contar aqui, né? Coisas, pronto, eu já vi espírito em formato de criança. Nós sabemos que as crianças, elas não estão aqui na Terra. Quando Deus leva uma criança, é porque ela já fez o resgate e Deus tira da Terra. Mas existem os anjos caídos que eles podem se transformar no que eles quiserem, inclusive em anjos, em crianças, né? E ali, pessoal, eu tenho muitas experiências para contar, mas eu quero lhe dizer que não faz medo. Eu fiquei atônita por quê? Porque eu vi que era algo sobrenatural, mas não era nada de assustar, o bicho não era feio, pelo contrário, era muito bonita. E é isso, pessoal, já vi muitas vezes. Para mim, isso é a coisa mais normal do mundo, entenderam? Então é isso. Quem gostou do relato, deixa aí o like, tá certo? Deixa um comentário dizendo se quer ou não quer que eu traga mais coisas, relatos de aparições que eu já vi, tá certo? Mais experiências, tá bom? Tchau, tchau, beijo, meus amores, fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe.
Eita, terminei aqui, graças a Deus. Obrigado, Senhor.